E aí, fazendo essa ponte, afinal das contas, realmente escola austríaca, a gente fala muito de escola austríaca, investimento e tal, mas quando a gente fala de escola austríaca, o pessoal fala do Mises, fala do Hayek, mas tem muita gente discutindo investimento dentro da escola austríaca. Atualmente, pessoas que fazem investimentos, pessoas assim, não é só o fundamento que está correto, né, Nanda? Tem muita gente discutindo escola austríaca também de investimentos? Tem, inclusive, até trazendo alguns exemplos assim, do mercado financeiro, o próprio pai do Warren Buffett, que é conhecido como um dos maiores investidores de todos os tempos, o pai dele, ele era nitidamente influenciado pelas ideias de escola austríaca. Ele era contra políticas do New Deal e ele chegou a escrever para o Rothbard, pedindo que ele enviasse alguns livros para o filho dele, o Warren Buffett. Então tem essa influência, ele teve essa influência na criação dele. E outro exemplo também, se a gente pensar o Menger ele trabalhava numa espécie de editorial, num jornal, e boa parte das análises dele eram baseadas nos movimentos das bolsas de valores, nos preços, na variação de preço nas bolsas. Então, a escola austríaca ela tem total aplicação dentro do mundo dos investimentos. A gente pode até passar, no decorrer da live, explicar alguns pontos. O que diferencia a abordagem austríaca na hora de investir? Então, a questão dos ciclos econômicos, da incerteza, dos metais preciosos, sempre colocar ouro na carteira, ouro, prata, metais em geral. Então, mas tem sim bastante referências da escola austríaca no mercado financeiro. Quando a gente fala em ciclo econômico, eu acho que essa é uma frase que já virou bagunça, né? Porque todo mundo usa esse negócio de ciclo econômico. Aí vem aqueles investidores geniais que falam assim, olha, descobri a bolha, descobri o segredo, né? É comprar na baixa e vender na alta para aproveitar o ciclo. Velho, mas como é que você acerta essa porcaria se você não tiver algum fundamento? Não tem como. E muita gente, e tem várias teorias de ciclo econômico. A diferença é que a austríaca consegue ser mais efetiva nesse desenho das previsões, dos ciclos, das crises. E não é só crise para falar que vai dar merda, mas para fazer investimento. Seria isso, né, Nanda? Com certeza, porque você consegue, durante o período de crises, dependendo do investimento que você faz, até ter ganhos. Um exemplo disso são os metais preciosos. Períodos de crise tendem a favorecer os metais. Tanto que 2022 foi um ano que ações e bonds caíram. Então, aquele portfólio tradicional de renda fixa e renda variável, ele sofreu muito se comparado a alguém que diversificava em metais preciosos também. Então, períodos de crise favorecem os metais porque são ativos de riqueza real, ativos defensivos. Nas últimas 8 recessões nos Estados Unidos, o ouro performou melhor que o S&P em 6 delas. Então, assim, uma abordagem austríaca dos investimentos, uma das abordagens é justamente isso, tem que ter metais, tem que ter uma parte de metal na carteira. Se você quiser comprar via ETF para ter liquidez, ótimo, mas se preferir comprar fisicamente também, aí é o melhor dos mundos, né? Porque aí você se protege do risco sistêmico. Mas uma das estratégias é incluir os metais preciosos na carteira, sim, para buscar proteção e até rentabilidade em períodos de crise. É essa a questão principal, né? Porque todo mundo fala de diversificar, mas você às vezes diversifica só no nomezinho do negócio. Às vezes são ativos que performam do mesmo jeito, e tem gente que faz isso, não é? Exato, Adriano, você tocou num ponto-chave. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, eu estou diversificado, eu comprei ações da Apple, ações da Microsoft, ações da Tesla e, sei lá, eu diversifiquei. E não, você não diversificou. Porque além de você ter comprado só uma classe de ativos, que é ações, você também comprou várias empresas do mesmo setor, que estão correlacionadas, que tendem a reagir ao ciclo da mesma forma.
Então, como que você investe de acordo com o ciclo econômico? Diversificando nas classes de ativos. Coloca um pouquinho em ações, coloca um pouco em metais, um pouco em renda fixa, deixa um cash para você aproveitar a oportunidade, aproveitar o pânico, que geralmente sempre acontece algum tipo de estresse, alguma coisa. Essa seria a melhor estratégia. E assim, você que começou lá em banco, você vê uma diferença muito. Porque assim, de falar de diversificação, todo mundo fala. Você viu diferença no formato e na estrutura dessas classes, dos ativos que você, Amanda, lá de trás de banco, recomendava para o pessoal hoje que você recomenda? Total. Adriano, é muito comum as pessoas que não estudam escola austríaca, que não compreendem a escola austríaca, que não estudam história também, eu já vi gente falando o absurdo que não investe em ouro porque o ouro não tem fluxo de caixa. Só que assim, isso não descredibiliza o asset, o ativo em si. O ouro foi simplesmente a melhor moeda da história da humanidade. Então, você não vai buscar o dividendo, você não vai buscar o fluxo de caixa nesse ativo, você vai buscar proteção. É um outro objetivo. E eu percebo isso, até em relação também ao Bitcoin, é a mesma coisa. Muitas pessoas até hoje não enxergam o potencial do Bitcoin, a tese do Bitcoin, porque ficam nesses argumentos viciados de mercado financeiro convencional, que dizem que, por não ter fluxo de caixa, eu não vou investir, o que não faz sentido. E o que esse pessoal, quando fala em fluxo de caixa, o que eles estão querendo dizer? Por exemplo, você ter uma geração mesmo de caixa, que nem uma empresa ela tem fluxo de caixa, ou seja, ela gera caixa e pode repassar esses ganhos em forma de dividendos aos investidores. Então, na cabeça dessas pessoas, pelo ouro, metais, Bitcoin não ter esse repasse aos investidores porque são commodities, não geram fluxo de caixa, é como se não tivesse valor. Então, eles argumentam mais ou menos nesse sentido. Até assim, a escola austríaca, para muita gente, é visto sempre como eles torcem o nariz, sabe? Vai falar de ouro, vai falar de metais. Só que aí o que acontece? Aquilo que você falou. Aí vem a crise, e aí aqueles austríacos que se prepararam de acordo para aquela crise, o que é se preparar para uma crise? Diversificar nas principais classes, aí sim os austríacos são lembrados, né? Nossa, aquele cara previu a crise de 2008, aquele fulano já falava de crise antes de 29. Então isso também acontece. Porque assim, não é. É porque também tem. Todo lugar tem os malucos da vida, né? Tem um pessoal que fala de Bitcoin e acha que é só Bitcoin. Tem cara que fala que ouro é só ouro, né? Então, assim, eu adoro o Peter Schiff, mas a ideia dele é ouro, só ouro, só ouro, só ouro. Ferra um pouco essa coisa e o pessoal só lembra dele. Claro que ele na crise de 2008 se deu bem pra caramba, porque ele tava com muito patrimônio muito forte em ouro, né? E tem muito austríaco lá nos Estados Unidos que trabalham em empresas de ouro e tal. Então, assim, eu acho que tem um pouco essa maldade dos caras de querer rotular todo mundo como os caras do ouro, do ouro, do ouro, do ouro. Mas sim, é uma parte importante da diversificação da carteira, né? O Peter Schiff, inclusive, ele escreveu um livro, né? Acho que foi 2007, assim, meses antes de estourar, Crash Proof, alguma coisa assim, já falando da bolha imobiliária. Então, assim, foi genial nesse sentido. Mas eu também sou da ideia de, assim, reconheço a tese, mas eu não vou pro tudo ou nada. Eu acho que é legal a gente diversificar nas principais classes, até porque, Adriana, a gente nunca sabe quando que vai vir a próxima crise, né? Então, você comprar a ideia de que vai ter uma crise esse ano, então eu vou colocar 100% em ouro, isso é fazer uma aposta direcional. Você está acreditando que vai ter uma crise e tendo certeza do futuro, que é, por definição, subjetivo e incerto. Então, eu sou muito mais da filosofia de, não, tenha um pouco de ações, sim, na sua carteira. Tenha um pouco de ouro, um pouco de Bitcoin, porque independente do cenário que se materializar, você vai conseguir se sair bem.